sistema judiciário, Zema, o sistema eleitoral é algo que te preocupa ou a gente pode confiar como brasileiros nas urnas? Nós precisamos mudar o sistema eleitoral em alguns pontos. Você deve estar se referindo aí à questão do voto impresso. Eu sou favorável, né? Se acabou a eleição lá, imprime um relatório daquela urna ali, dá um comprovante para quem votou. É possível fazer isso hoje, né? possível. Você é da área de tecnologia, você sabe melhor do que eu. Eu só não entendo por que não é feito. E esse ponto específico ele é muito pacífico. Em que sentido? Só para não trazer uma confusão desnecessária. A gente não está falando que... eu imagino, né? Acredito que... extinguir a urna eletrônica. Continua com ela, só imprime um comprovante. E a gente não está falando de você sair com um bilhetinho na mão, votei no fulano, né? Porque isso pode ser um voto de cabresto que o cara vai lá e ele troca por alguma coisa. Não é isso que a gente tá... Não é isso que a gente está falando. A própria urna brasileira que tinha sido aprovada com voto impresso, ela funcionava bem. Não sei se vocês lembram do próprio STF apresentando essa urna e elogiando ela. E até, coincidentemente, um projeto do Bolsonaro, onde você tinha a urna bonitinha, fazia impressão, você conferia se estava certinho, dava ok, isso caía num invólucro lá, tudo lacradinho, bonitinho. Então você tinha como comparar o que foi feito ali, entre aspas, digitalmente. Aí você faz impresso. Pronto, aí você faz por amostra. Por amostra. Você pode fazer. Cada 500 urnas você pega uma e conta. Isso é feito em vários lugares diferentes. Mas uma outra questão que me preocupa... desculpa, lá não. Lá é outro sistema. Lá é outro sistema. Mas uma coisa que me preocupa tanto quanto isso, Otários, é a questão de todo ano para o Brasil parar para votar. Eu estou na política agora, eu sei que em ano par, os políticos param de trabalhar para estar envolvidos com campanha. Nós tínhamos de unificar essas eleições. Pelo menos seria parar uma vez a cada 4 anos. Você concorda? Concordo. Isso é uma aberração que nós temos aqui. Concordo plenamente. Porque chegou ano par, é o vereador, é o prefeito, trabalhando para eleger o deputado dele, você entendeu? Igual vai ser o ano que vem. Ou se for igual ao ano passado, é o deputado parando de trabalhar, o governador também sendo prejudicado nas suas atribuições para tentar eleger prefeitos, vereadores, etc. Então, era unificar tudo. Tem eleição? Uma eleição a cada 4 anos, pronto, e acabou. Senão fica essa bagunça. Seria um sonho, né? No final do dia a gente sabe o quanto que demanda fazer campanha, né? E custa caro. E um custo enorme para a sociedade isso aí. Perfeito. Esse é um outro ponto, né? A gente parar de financiar essas campanhas, né, via Estado, assim, pelo menos na minha opinião, porque, poxa, a gente tem que fazer esse financiamento público, né, de campanha, e é um absurdo a quantidade de dinheiro nossa, e sempre cresce, o fundo eleitoral ele sempre cresce, e a gente está subsidiando uma classe política, com todo respeito, né, a gente tá subsidiando uma classe política, e esse recurso todo podia estar sendo direcionado para as nossas muitas mazelas, como foi bem lembrado, o Brasil, ele é um país pobre, ele tem gente sofrendo para valer. Então a gente precisa de ter um olhar diferente e uma gestão mais responsável dos nossos recursos. Exatamente. Acho que no final do dia é o seguinte, o senhor como eu também é um liberal, então a gente tem crenças no ponto de vista de economia, né? De ter uma economia menos estatizada, mas ao mesmo tempo o senhor está agora para assumir uma cadeira, né, de eventual chefe do executivo. Como é que vive essa dicotomia? Na verdade, eu quero entender o seguinte, se você fosse fazer um raio-x da tua visão política e do papel do Estado hoje, e se a caneta fosse na tua mão, como que seria esse Estado? Thales, a iniciativa privada faz a maioria do processo de gestão melhor do que o setor público. Lá em Minas nós temos o hospital público da rede FEMIG. Se um componente de uma máquina lá de ressonância de raio-x estraga, nós temos que fazer uma licitação. Talvez, se tudo correr muito bem, 3, 4, 5 meses a gente consiga adquirir esse componente. Um hospital privado estragou agora, daqui 1 hora a peça está lá. Porque você tem autorização para comprar. Na hora que o setor público vai comprar, você tem de fazer chamada de preço, publicar edital. Então tudo é mais lento, né? Tudo é mais lento, mais caro, mais demorado. Aí quantas pessoas ficaram sem raio-x, sem a tomografia ou sem a ressonância? Nesses 3, 4 meses. Um equipamento caríssimo, fica parado meses por causa do processo de compra. Então o Estado é ineficiente. Não é culpa de ninguém. Por definição. Por definição.
Eu sou da época em que telefone era quase que valor de carro, uma linha de telefone. Eu sou mais velho que vocês. Eu lembro da Telemig. Você lembra da Telemig. Ter uma linha de celular ou uma conta era um absurdo. Hoje o consumidor tem opção. Perfeito. Então, nós temos de dar para as empresas essa gestão do que é do Estado e que elas podem fazer muito melhor e barato. Perfeito. Lá na minha gestão, nós vendemos já muitas empresas, aquelas que eram subsidiárias da Copasa, da CEMIG, da Codemig, e agora estamos lá lutando para podermos privatizar as que restaram, que são as grandes, Copasa, CEMIG, Codenjo, Codemig. A CEMIG, o pessoal criou um cavalo de guerra lá forte, né? Sim. E a CEMIG no passado, quem acompanha sabe que ela foi usada como cabide de emprego e como ferramenta da politicagem. Não sei se vocês acompanharam lá em Minas o caso da energia solar. Quando nós chegamos lá em Minas, havia de capacidade instalada 500 mega. Hoje, nós já devemos estar rompendo lá 13 gigas. 26 vezes mais em 6 anos. Sabe por que teve esse avanço extraordinário? Porque antes só conseguia autorização para construir uma usina fotovoltaica quem tinha algum padrinho político. Nossa, que beleza. Porque, e aí, em vez de investir, Thales, ele saía no mercado. Eu tenho aqui uma autorização, você me paga 5 milhões, Thales, então eu te vendo aqui a autorização. Tipo placa de táxi. Exato, você falou tudo, é isso aí. Então, funcionava desse... Quando eu cheguei, eu falei para o CEO da CEMIG, quero um mapa com todos os pontos de conexões possíveis para a gente colocar na internet para quem quiser investir. Sabe quanto que nós levamos de investimento de energia fotovoltaica? Quanto? 80 bilhões. Nós estamos gerando lá em Minas hoje o equivalente a uma usina de Itaipu, sem colocar R$1 de dinheiro público. Pelo contrário, movimentando a economia, gerando emprego e tendo mais energia e, inclusive, Thales, com recuperação do nível dos reservatórios que estavam baixos. Porque num dia de sol, quem é que está fornecendo mais energia? A fotovoltaica. Perfeito. E não a usina de Furna, de Três Marias ou de Nova Ponte, dependendo só de chuva. Então, todos ganharam, mas antes era para só uma dúzia de amigos do rei estar ganhando. Mas você falou aí do Estado, eu acredito no Estado forte, não é nem no Estado máximo e mínimo, é no Estado que prende bandido. Sim. Será que aqui no Brasil esse Estado máximo que o PT apregoa está prendendo bandido? Talvez não. Eu acho que o brasileiro está cansado da violência. De vez em quando eu entro aqui, Instagram, Facebook, etc. Toda hora tem um vídeo lá de um sujeito com a arma apontada para o outro, dando tiro, matando. Um pai de família, um trabalhador, né? Não é isso? Não é? Então parece que esse Estado aqui está do lado, da bandidagem. E isso não funciona. Então o que a gente precisa ter é um Estado que funcione e que seja eficiente. E não só ficar dando emprego para a companheirada como tem acontecido. Eu concordo. Mas aí, por exemplo, vamos pensar, só pensando assim, dentro dessa cabeça de pré-candidato à presidência. Você falou, por exemplo, que Minas Gerais é o que tem menos secretarias em comparação com outros estados. O que a gente pode ver assim, da sua cabeça de gestor, enquanto iniciativa privada, aplicado na iniciativa pública? Eu sei que existem diferenças, né, porque tem adaptações, né, porque assim, o Estado ele roda um pouquinho diferente, mas tipo, se a gente pudesse ter assim, um briefing pequenininho do que seria ou como que isso funcionaria para a turma entender o que você pretende, né, chegando nessa cadeira, que é a cadeira mais importante que a gente tem, o que você pretende ali, implementar, assim, ou coisas que você trouxe do governo, que foram bem sucedidas em Minas Gerais, que você quer levaria para a presidência da República. Matheus, um dos pontos que nós fizemos em Minas Gerais, assim que eu fui eleito no final de 2018, nós contratamos uma empresa Headhunter para poder selecionar os nossos secretários. Ninguém foi para lá porque era deputado que perdeu a eleição ou ganhou a eleição ou porque era protegido de não sei quem.
Você quer ganhar a Copa do Mundo, você vai levar craque ou vai levar apadrinhado? Perfeito. Levar família? Então você seguiu a orientação de Platão, que é pegar pessoas que fizeram na vida privada para vir para pública. Você vai pôr aqui na área financeira da sua empresa um sujeito que é seu amigo, que é formado em artes. De forma alguma. Nada contra os artistas, entendeu? Não vai funcionar, né? Não. Então, isso já faz uma diferença gigantesca. Agora você pega o ministério hoje lá em Brasília, você vai ver que a grande maioria está lá por apadrinhamento, não por competência. Era o que acontecia em Minas. Enxugar. Você precisa ter aqui 15 diretores? Nunca, né? Lá nós temos 14 secretários. A maioria das cidades no Brasil tem mais do que 14 secretários. Sim. E eu coloco todos numa mesa e consigo. Nós estamos falando ali da quantidade máxima de subordinados. 14 já é muito, na minha opinião, mas não dá para ser menos também. Sim, claro. Você ter, Matheus, uma coisa que no setor público não existe: ter metas, ter compromissos a cumprir, ter acompanhamento. No setor público, na maioria das cidades, infelizmente, estados e governo federal, o que existe é um feudalismo. É o sujeito que é da secretaria A ou do ministério A falar assim: o ministro ou secretário do ministério B, não entre aqui na minha área. Isso aqui é meu, é do meu partido. Então, o que acontece? É como se a Secretaria do Meio Ambiente não conversasse com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Porque uma está com o partido 1, a outra está com o partido 2. Sim. Se você não tem comunicação, coordenação, sincronismo, as coisas não funcionam. Você sabe disso. Verdade. O departamento comercial conversa com o financeiro, conversa com o de marketing, tudo integrado. E lá não tinha, era uma muralha entre cada secretaria. Eram feudos. E o pior é que sabe o que acontece na prática? Me corrija se eu estiver errado, pelo menos eu vi isso com os meus olhos em outra gestão, que secretarias rivais, vou colocar dessa forma, fazendo a mesma coisa, gastando dinheiro 2 vezes para a mesma finalidade, só que uma falando assim: não, isso aqui é minha responsabilidade, isso aqui é minha, ao ponto de inclusive judicializar para ver quem que é o dono do negócio para poder cortar a fita e etc. Não foi uma vez só não, tá? Pensa bem. Eu não vou dar um exemplo claro, porque senão todo mundo vai saber quem são as pessoas e quais foram os projetos. A sua área de marketing brigando na justiça com a sua área de vendas. É o que acontece dentro do Estado, você está entendendo? Porque o interesse não está alinhado, né? Eles não agem para o interesse do povo, mas sim pelo interesse próprio. É como se não fosse para o interesse da empresa. É como se a área de marketing fosse algo isolado e a área de vendas fosse algo isolado. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Não tem. Tem gente que brinca que o setor público no Brasil é equivalente a um submarino. Foi feito para afundar. Então, a gente precisamos muito de uma reforma administrativa para poder dar mais racionalidade a essa máquina que hoje é totalmente disfuncional.